Fala pessoal, tudo bom? Murilo Perim falando aqui, mas podem me chamar de Mupa. Eu decidi começar a fazer alguns vídeos aqui, bem rapidinhos, para colocar no YouTube. Eles vão ter acesso liberado, como vocês podem ver, podem compartilhar com todos os amigos que vocês quiserem. Eu sou professor de desenho já há algum tempo, tenho um estúdio em Araraquara desde 2017 e devido à pandemia que a gente está enfrentando, achei que seria legal fazer a minha parte, poder contribuir com aqueles que têm interesse e soltar aqui esses exercícios, esses vídeos, essas dicas para quem sempre quis começar a desenhar e infelizmente procrastinou, enrolou, agora não tem desculpa, tá todo mundo em casa. O nosso primeiro vídeo, eu quero trazer um assunto bem básico e necessário para quem quer desenvolver personagens e começar a estudar o desenho, que é o uso da estrutura. Essas imagens que eu estou fazendo aqui, o quadrado, a esfera, o triângulo, elas são estruturas da cabeça de um personagem em estilo cômico. O que é a estrutura de um desenho? É como se fosse o esqueleto do desenho. Então ela é feita da união de várias formas e mais algumas linhas. Por exemplo, nesse caso, eu estou fazendo a estrutura de um personagem com a forma geométrica da esfera, outro aqui com um quadrado e outro com um triângulo. Por que essas três formas? Porque elas são as três principais formas que a gente vai aplicar em toda a estrutura. Na hora de desenvolver um objeto, um personagem, seja em estilo cômico, seja em mangá, seja no padrão norte-americano, alguma coisa mais estilizada. Na hora de construir vários materiais também, ou até mesmo uma paisagem. A gente sempre parte da percepção dessas três formas geométricas. Então a primeira dica que eu dou para vocês, procurem praticar bastante o desenho dessas três formas geométricas. Como que eu faço a esfera? Ali no começo do vídeo tem um momento que eu estou desenhando a esfera e a nossa ideia aqui para fazer uma esfera legal é soltar o pulso, deixar a mão bem levinha, segurar o lápis ali pela parte de trás do lápis e tentar fazer várias esferas rapidinho, uma sobre a outra, para depois a gente usar só a área principal, só aquela parte, aquelas linhas que ficou mais interessante, que tem o formato esférico que a gente quer. Para todas as outras linhas do seu desenho, eu recomendo que você use o movimento do pulso, de vai e vem. Coloca agora a sua mão aí no papel, segura o lápis e tenta fazer o mesmo arco com o pulso. Coloca seu pulso para um lado, para o outro, fica repetindo esse gesto algumas vezes, igual também aparece ali no início do vídeo, pois todas as outras linhas a gente vai procurar desenhar assim, por vários motivos. Primeiro, o controle do traço, assim eu consigo fazer o traço exatamente como eu quero, e uma outra razão também bem interessante, na hora que eu for finalizar isso que eu estou fazendo agora, deixando aqui o traço mais preciso, um pouquinho mais escuro até, fica mais fácil de fazer dessa maneira, com um pulso mais firme. Bom, uma coisa importante da gente pensar nessas três formas geométricas é a impressão que cada uma delas traz. Como assim? Esse primeiro personagem que eu estou concluindo agora, a partir da estrutura que é baseada em uma esfera, pode ver que ele traz um ar de inocência. Ele é um personagem que a gente olha e tem uma confiança nele. A gente gosta desse personagem. Nós provavelmente seríamos amigos desse personagem. Por quê? A esfera ela traz um pouquinho dessa ideia. Ela tem uma inocência, ela tem uma coisa mais próxima, ela tem uma confiança. Por causa disso, muitas vezes a gente emprega a esfera em personagens mais joviais. Além disso, a esfera, devido ao formato dela, ela também tem a instabilidade. Se você parar uma bola em algum lugar, alguma esfera, ela provavelmente vai rolar. Então, essa instabilidade também é aplicada a esses personagens mais instintivos, no sentido de impulsividade, como, por exemplo, como eu já citei, a criança. Então, a gente procura aplicar a esfera em quais situações? Na estrutura de um personagem, que a gente quer que tenha esse ar de inocência, essa coisa mais amigável, um personagem que ele não tem um teor de maldade, que você quer que as pessoas se afeiçoem por ele. Você pode fazer o nariz mais esférico, a boca mais esférica, o formato do cabelo, que no caso eu criei um cabelo ali um pouquinho mais cacheado, através da união de vários arcos. A orelha também pode ser um pouco mais esférica, ok? Agora falando da segunda forma geométrica do quadrado, eu já estou ali finalizando esse personagem. A forma do quadrado, ela traz uma firmeza, uma coisa de manter a posição, um personagem mais duro, até um personagem muitas vezes que por isso traz uma ideia de coragem, por essa firmeza que pode ser moral também. As formas trazem não só o aspecto físico da coisa, como assim, um personagem que é quadrado, ele pode ser forte de fato, fisicamente falando, como moralmente falando. A gente pode fazer um personagem
personagem que ele não é tão forte fisicamente, mas que todo o aspecto quadradão dele transmite ali alguém que tem convicção nas suas decisões, na sua ética, na sua moral, um personagem que não é abalado. Então a gente usa muito por causa disso no queixo dos super-heróis, aquele super-homem, aquele Batman que tem um queixo quadradão. Também personagens que precisam ser guerreiros muitas vezes, a estrutura como um todo do corpo deles, aquele grande retângulo que vai ser o formato do corpo, acaba sendo mais quadradão. Vários personagens são assim. É só você reparar nos personagens mais fortes que aparecem, por exemplo, em vários filmes da Pixar, como o Sullivan, no Monstros S.A., que é um personagem grande, ele parece um retângulo quando ele está parado. Ou o Senhor Incrível, ele tem muitas formas retangulares também. Ele vai apresentar essa coisa mais dura, essa coisa de força, ok? Pelo mesmo motivo, por causa dessa firmeza, eu também posso usar para um personagem que é nerd ou um personagem que é chato, porque ele mantém a posição. Como no caso aqui, eu coloquei num típico trabalhador. Uma outra coisa interessante aqui agora, vamos falar do triângulo. O triângulo, ele está muito atrelado a uma coisa que é instintiva, mas de uma maneira de agressão, de violência, de malandragem. A principal explicação por trás disso é que a ponta, ela pode nos machucar. A ponta tem esse teor de violência. Se a gente cutucar um lápis com uma ponta muito fina, se a gente cutucar uma faca muito amolada, ela vai machucar a gente. Então, por isso, a gente usa muito o triângulo na construção de vilões, de personagens que são rápidos no sentido de conseguir contornar a situação, de conseguir ser malandro e deixar os outros para trás. Aqui eu coloquei uma orelha pontuda, o cabelo pontudo, o nariz pontudo e dentes pontudos para causar essa impressão. Aqui na tela está passando agora vários exemplos de estruturas diferentes. A gente pode usar uma forma geométrica ou duas, misturar mais de uma forma, e vários exemplos de olhos, nariz, sobrancelhas, boca e expressões. Por hoje é isso, eu espero que vocês pratiquem e que tenha sido útil. Até a próxima.